Tá. Dá para ouvir a voz dele, mas não estava dando para ouvir, Para ver. para vê-lo. E a gente já está em quarentena, ainda não vamos ver as pessoas, né? Aí não tem jeito. Pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Ah, agora foi. Agora tá funcionando legalzinho. Tranquilinho? Certo. Seja muito bem-vindo a essa tecnologia que todos nós estamos aprendendo. Valeu, obrigado aí. A gente tá, eu acho que é um grande desafio para todo mundo, né, esse tempo, porque pela primeira vez a gente se comunicar muito mais por vídeo do que pessoalmente. Ainda sou estranho para mim. É verdade, a gente está aprendendo a manusear a tecnologia. Para mim, a primeira experiência assim, pelo Instagram assim, com mais pessoas, ainda não tinha feito. Vamos. Muitas pacientes. Esse aqui é um bicho, a gente olha assim, aí se você, esse bicho vai me pegar, e depois a gente vê que não pegou, aí a gente vai fazer mais. Com certeza. Mas é isso mesmo. A gente está feliz que o senhor aceitou o nosso convite. Pastor, um prazer em receber o senhor aqui na sua página, ouvir um pouquinho. E é de suma importância, não só nesse período que estamos de isolamento social, da semana de combate ao uso de drogas, mas que é um assunto muito pertinente para a nossa sociedade e eu tenho certeza que vai contribuir com o nosso público que nos assiste e que será um público para todos nós. Amém. Com certeza. Pastor, eu creio que Deus. Oi. Só podia se apresentar para quem de repente não conhece, falar de onde você veio, o que você faz, para a gente situar um pouquinho aqui o pessoal que está de repente entrando e não conhece ainda o senhor. Certo, Então vamos lá, né? Meu nome é Felipe, eu sou pastor da Igreja Batista de Fervedouro, estou pastoreando aqui já há 15 anos no ministério aqui, tem sido uma bênção, Deus tem nos usado aqui nesse lugar, e trabalhamos também com dependência química, eu creio que é um chamado também de Deus, um complemento dentro do ministério, a questão de trabalhar com a dependência química. Desde quando eu entrei no ministério, eu sempre procurei, né, resgatar pessoas, levava para as comunidades para poder fazer o tratamento. Depois nós tivemos o privilégio de poder iniciar aqui em Fervedouro uma comunidade terapêutica, que é a comunidade terapêutica Bom Samaritano. A igreja ajuda a sustentar, né, essa comunidade, então é um trabalho de evangelismo, um trabalho missionário da igreja. E fiz também a formação como psicólogo. Minha monografia foi em cima da dependência química e tratamento, porque é um tema que eu assim, gosto muito e realmente a gente vê assim, que hoje é uma grande necessidade, né, de haver tratamento nesse sentido aí. Então, nós temos trabalhado nessa área e trabalho como psicólogo clínico no consultório particular e trabalho também no CREAS, aqui pela Serviço Social da Prefeitura de Fervedouro. Que bacana. É um desafio muito grande hoje trabalhar com a dependência química, né? Estava lendo um documento que falava que a quantidade de dependente químico, né, de usuários de drogas, tem aumentado ao passo que a quantidade de locais para receber essas pessoas não tem aumentado, né? Tanto em relação à CAR, em relação a outros programas que acontecem, eles não têm aumentado, mas a quantidade de usuários
tem aumentado muito, né? Então, tem esse desafio aí, e é muito, muito necessário ter pessoas que amam essa obra, que é um trabalho delicado, né, pastor? É verdade. E, realmente, né, durante a pandemia, está havendo, né, um crescimento aí. Inclusive, né, dentro da clínica, a gente trabalha normalmente assim, trabalha em conjunto com o psiquiatra, né? Eu tenho pacientes que usam o antietanol. Nós não estamos conseguindo encontrar antietanol nas farmácias. Está havendo assim, uma dificuldade dos pacientes conseguirem encontrar medicação também, principalmente do alcoolismo, né, que é o antietanol mais usado para alcoolismo, para conseguir encontrar medicação na nossa região, não sei se em outros lugares, mas na nossa região está muito difícil. E não é somente o medicamento que faz o tratamento que está, na verdade, é só um paliativo, né, na questão da pandemia, porque ainda não se achou um medicamento específico. Mas a questão do medicamento, nesse tempo, está sendo muito escasso, né, pastor? Nós temos visto e ouvido alguns testemunhos da área da saúde que tem faltado bastante medicamento. E algo assim interessante não é simplesmente para combater o Covid-19, mas de forma geral, medicamentosa tem sido. É verdade, tem faltado, sim, muitos medicamentos estão com dificuldade para chegar nas farmácias aí. A gente não sabe assim, se os laboratórios deram a parada assim, para atender a necessidade do Covid, o que exatamente está acontecendo, mas realmente é uma situação que o povo tem enfrentado aí, a falta de algumas medicações. Né? É verdade. É verdade. Pastor, dentro do que nós propomos hoje, né, que é o tema sobre uso de drogas e álcool relacionado à fuga, né, e refúgio, qual é a principal queixa quando alguém procura o bom samaritano? Assim, normalmente o pessoal procura quando já, meio que assim, já não tem muitas opções, né? A pessoa já está numa situação bem afundada mesmo na dependência química, é que ela vai buscar um tratamento, porque há uma ideia inicial de controle, né? A pessoa acha que consegue controlar, não, eu só bebo quando eu quero, eu só fumo quando eu quero, ou só uso algum outro tipo de droga quando eu quero, eu me controlo, né, socialmente. Então tem essa falsa sensação de controle que a pessoa vai perceber que ela não tem controle só depois que ela já está num nível bem acentuado da dependência. Isso é um problema gravíssimo que a gente, né, vocês também trabalham, vocês sabem como é que é isso daí, né? Sim. Uhum. Eu acho que é aquele processo de negação que acontece, né? Negação relacionado ao problema, né? Então, eu nego que aquele problema ele existe, então eu digo que eu consigo controlar, enfim, né? Eu dou o meu jeito e tal. Agora, quando chega lá para pedir ajuda, igual aqui na Cristolândia, chega todo mundo assim, sem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, ou chega outra crise. Não, chega, assim, com todo tipo de situação complicada, já tanto na questão familiar, né? Que aí envolve família, trabalho, a questão mesmo da autoestima da pessoa, do dependente, já chega com todas as sequelas aí, aquela bagunça, às vezes, assim, a família às vezes quer que, muitas vezes a família quer responsabilizar a instituição, como se a instituição que fosse assumir o lugar de família, né? Então a família às vezes quer passar o papel de família para a instituição, tipo assim, joga o filho, por exemplo, lá na instituição e se vira, você cuida do meu filho, cura ele, me devolve ele curado, mas nós vamos continuar adoecidos, né? Como o nosso núcleo familiar vai continuar adoecido e vocês se viram aí, cuidam do nosso filho e o problema é de vocês agora. Então, assim, a família transfere muito para a instituição esse problema que a gente até conhece como uma codependência também, né? Que a família não sabe lidar com a dependência química, eles acabam assim, fazendo a manutenção, né? Mantendo a pessoa na dependência. É verdade.
o Felipe sempre fala aqui no projeto que a sua última dificuldade é a droga, né? Eles chegam aqui, e, eu estou no uso de drogas e tal, aí o Felipe sempre pede para contar a história dele, né? E aí, muitas vezes eles falam assim, meu problema é só droga, é só droga. Mas quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não é só isso, né? A droga é o mesmo dos problemas que eu tenho. E, na verdade, esse é o processo que leva à dependência química, né? A pessoa começa a usar por fuga de uma realidade que ela não consegue lidar, e por algum tempo exposto, ela termina se viciando de um ponto que ela não consegue mais viver sem aquilo. É a mesma forma que o problema que o levou à droga gera esse da falta de resolução, né, pastor? Isso. Então, assim, a gente vê a droga como sendo uma degenerativo, né? Então, é um processo que a tendência desse processo é ele só se intensificando. A pessoa não consegue reverter isso, fazer uma reversão assim sozinha, só por ela mesma, né? Ela precisa, sim, de um acompanhamento. É um processo também que, às vezes, as pessoas estão de fora. Até os próprios dependentes consideram, muitas vezes, como sendo uma questão voluntária. Mas, na verdade, a dependência ela é uma doença, né? Então, há um adoecimento físico, psicológico, né, social, toda a vivência da pessoa. Então, nesse processo de adoecimento, as pessoas subestimam a dependência química, achando que é uma questão... Alguns vão dizer assim, não, isso é falta do que fazer, sem vergonhice, né? Na cara, né? Usa-se muito falta de vergonha na cara. A pessoa, ela não faz nada da vida, enfim, né? Tudo que for de forma pejorativa, né? Que possa deixar a imagem da pessoa, né? Essa família ela chega geralmente com essa queixa, né? Como se o erro estivesse naquele indivíduo em si, e não em toda uma situação, né? Isso, exatamente. Então, assim, isso vai discriminando, né, e criando assim, um certo preconceito com a pessoa que é dependente químico. E é claro que o dependente químico também contribui para isso, né? De alguma forma, assim, até, vamos dizer assim, inconscientemente, está contribuindo para tudo ali. Mas é um preconceito da sociedade, né, na questão de lidar com essa questão aí. E a questão do julgamento também, que eu acredito que é uma coisa muito forte, porque as próprias pessoas que conseguem, às vezes, ir lá no barzinho, tomar uma cerveja e ir embora para casa sem arrumar confusão, sem ficar caído pela rua, né? Essas pessoas, elas acreditam que elas conseguem controlar, né? E até assim, uma ideia de superioridade com relação àqueles que não têm que perderam totalmente, né, a condução de suas vidas e caíram mesmo numa situação desordenada assim da dependência química. Então, a gente vê esse processo assim, adoecedor também na questão social mesmo, né, no tratamento social que as pessoas dão à dependência química. Na realidade, assim, dentro da prevenção, né, que nós estamos trabalhando durante essa semana, existem os fatores de risco e os fatores de proteção que permeiam a vida de uma pessoa, né? Então, dentro dos fatores de risco, a gente encontra ali essa dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, né? Um tipo de abuso, né? Relacionadas a isso, que colaboram para que esse indivíduo acabe fazendo uso de drogas, né? Desde quando ele é criança, adolescente, até a fase adulta, né? Dentro do caso, eu acredito que seja mais fácil de verificar todos esses fatores de risco, né, que essa pessoa está inserida e que possibilita que ela faça uso, né, de drogas. Isso, a gente na terapia cognitivo-comportamental, esqueci de falar, então eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental.
Então, nessa abordagem, a gente trabalha muito a questão dos gatilhos, né, que são justamente esses fatores aí sociais, biológicos também, que influenciam, que levam a pessoa a começar a usar e também faz a manutenção, né? Então, são chamados fatores de risco, a gente chama também de gatilho, porque sempre que a pessoa, por exemplo, que ela tem uma discussão, ou alguma perda, a perda de emprego, às vezes, uma bronca que a pessoa levou, isso é um motivo, é um gatilho para ele ir lá e ter a recaída, ou para, se ainda não fez um tratamento, para ele começar o uso da droga, ali, a partir daquele momento que ele tem uma alteração de humor, muitas vezes, né? Então, a pessoa, se ela levou uma bronca, ela ficou com raiva, ela já sai com aquela raiva, ela vai usar aquilo como um gatilho para estar fazendo uso da droga. Que até o Felipe estava falando a questão da fuga, né? E é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo, só que ele não defende, ele é um mecanismo doentio, porque ele gera o que a pessoa está tentando evitar o sofrimento, aliviar algum tipo de sofrimento, e com essa busca de aliviar o sofrimento, ela vai justamente cair no lugar que vai levar ela a sofrer mais ainda. Então, dá uma anestesiada inicialmente, mas depois ela vai sentir uma dor muito mais forte, né? Então, não resolve o problema, é um processo adoecedor, que inicialmente a pessoa tem a ideia de que é um processo saudável, mas é um processo extremamente adoecedor. Eu queria só dar uma palavrinha antes da gente saindo um pouquinho daquilo que a gente está entrando aqui. Assim, eu não sei exatamente o pessoal que está assistindo, né, como que é a convivência deles, né, com a questão da dependência química, mas eu queria assim, só dar uma palhinha sobre a questão de drogas, né, e as drogas lícitas e ilícitas, né? Então, a gente considera como drogas as drogas que normalmente são motivadoras, né, para haver um tratamento, uma internação, são as drogas que causam efeito psicológico, né? São no sistema nervoso central. Então, não é só o efeito psicológico, mas também o efeito de dependência do sistema nervoso central. Então, a gente tem as drogas lícitas, por exemplo, o álcool, né, que é a bebida alcoólica, o cigarro, né, de nicotina, são liberados no Brasil. Nós também temos drogas lícitas, que são as drogas farmacêuticas, que também causam efeitos no sistema nervoso central e que muitas pessoas estão abusando dessas drogas hoje, né? Como o Rivotril, por exemplo, que acho que é um grande vilão hoje, o Rivotril, que as pessoas usam de forma indiscriminada e ele causa muita dependência. Infelizmente, né, as pessoas estão assim, meio que se automedicando nesse sentido e acabam gerando um problema ainda maior. Os analgésicos que as pessoas estão usando também de forma assim, muito exagerada, tentando evitar, né, algum tipo de dor, e os anti-inflamatórios também, né, que o pessoal tem, de certa forma, abusado desse tipo de medicação. E o pessoal, às vezes, que tem que ficar acordado e tal, aí os ribites, que também são inibidores de apetite, né, que são ansiolíticos, eles usam para poder ficar acordados também, principalmente o público aí dos caminhoneiros, que fazem muito uso desse tipo de drogas, e são drogas vendidas nas farmácias ou comercializadas também de forma irregular. No caso dos ribites, existe o mercado negro, que comercializa esses ribites, né, essa medicação, e isso tudo sem receita médica, sem prescrição médica. Então, torna-se também uma droga que as pessoas começam a abusar desse tipo de droga, né? E isso vai causando, certamente, temos consequências piores aí com relação a isso também. É verdade, é importante contextualizar essas questões sobre as drogas, porque muitas vezes o pessoal acha que, se você quiser virar a câmera, pode virar, fica à vontade. Aí. Agora estamos todos na mesma direção, literalmente. E visualmente também. Digo assim que é importante contextualizar, porque às vezes a gente pensa que a droga é só a cocaína, é só o crack, é só a maconha, mas não é à toa que as farmácias são chamadas de droga-vida, porque aquilo que se vende, tudo aquilo que altera o funcionamento do nosso organismo é chamado de droga. Exatamente, né? As drogas,
você falou certo, né? A drogaria, ela já se chama drogaria, não é à toa, né? Justamente por causa que ela está vendendo alguma substância ali que vai alterar o funcionamento do organismo, né? E aí eu me lembro de uma coisa interessante, né? Por que a gente toma remédio analgésico e tal, né? Por que às vezes a gente... de uma dor de cabeça e já quer tomar algum dipirona, um Dorplex, algo assim. Porque a gente, na realidade, tem necessidade de que aquela dor possa ser aliviada rápido, mais rápida possível. E a medicação, ela faz esse processo, né? Tanto que, não sei como o senhor lida com essa situação aí na unidade, mas aqui nós colocamos alguns tipos de analgésicos para cortar essa questão da dependência mesmo da pessoa, ela fazer um espelhamento, por falta da droga, ela transferir para um outro medicamento e o organismo dela não sabe pedir. Ela inconscientemente não saber fazer essa transferência, como no caso da dipirona. A dipirona tem muita semelhança com cocaína, por exemplo, que tanto no rosto, quanto em alguns alguns laboratórios de droga usam como refino, ele determina que inconscientemente a pessoa ela passa a ter muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muitas dores, mas nada mais é que o organismo dela fazendo o requerimento daquela droga. Tem a cocaína, então a dipirona, o princípio ativo da dipirona serve. E aí, constantemente, ela vem ter essas dores. E aqui a gente trabalha com essa substituição, por exemplo, com outro medicamento, outro analgésico, que não tem muita semelhança com esse princípio ativo, para poder cortar de primeira instância a transferência que eles fazem. E esse tipo de distribuição, na realidade, a gente pede para o próprio médico, né? Quando eles estão na consulta, é medicado mediante receita médica, né? A gente pede ao próprio o médico que troque por algo semelhante na receita, algo semelhante, que vá fazer aquela função, mas que não vá trazer essa lembrança tão assídua, assim, da própria droga. Droga de preferência, né? Todos eles são drogas, né? Isso, exatamente. A gente tem que ir fazendo esse desmame, né? A gente vai, no período de tratamento na clínica, meio que vai fazendo um desmame, até mesmo dos medicamentos que são psiquiátricos, né? Que as pessoas já vêm com uma receita. Então, durante o período de tratamento, vai sendo levado, né, para novas consultas e o médico vai avaliando. Se a pessoa está evoluindo, vai tirando, vai diminuindo a medicação. E aí, né, a gente já vai orientando também a pessoa, porque, assim, infelizmente, o dependente químico ele tem essa ansiedade com relação à medicação. Então, ele fica, assim, dá uma alteração de humor, o cara fica agitado, né? O comportamento muda completamente, porque ele acha que precisa de usar aquele medicamento. E aí, a gente vai trabalhando isso, né, no tratamento, para que ele perceba que ali há uma questão da dependência mesmo já da droga, e ele vai fazendo esse desmame e percebendo o que é um processo de ansiedade que ele está vivendo, ou de depressão, né? E a partir disso ele começa a se perceber, também que eu acho que isso é muito interessante, quando o aluno começa a se conhecer, né? E ver que ele estava fugindo, o processo dele todinho anterior era justamente a fuga desse sofrimento. Ele estava tentando sempre fugir de algum tipo de emoção, tentando ter algum comportamento diferente, mas ele sempre caía no mesmo buraco. Aí ele começa a ver que estava sendo motivado, às vezes, pela ansiedade, por uma questão depressiva. Inclusive, um dos motivos, né, também para a pessoa entrar na dependência química, e que também faz a manutenção, são as comorbidades, né? Então, a gente tem pessoas que fazem, por exemplo, pessoa que tem um TDAH, ou até um TAG também, né, transtorno de ansiedade generalizada. Por ter ansiedade, a pessoa começa a usar droga, às vezes, para tentar controlar essa ansiedade.
e assim, de uma forma errada, é claro, né, tentando se diminuir aquele sofrimento, diminuir alguma tensão, às vezes para poder conseguir ter um contato social, estar mais aberto, né, socialmente, a pessoa vai fazendo esse tipo de uso da droga, de algum tipo de droga, para tentar fazer isso, mas é uma comorbidade, né, ou seja, é uma doença que está associada com o uso da droga. A pessoa acaba entrando no vício justamente por causa de não saber lidar, às vezes ou com uma depressão, ou com uma ansiedade, algum tipo de compulsão, às vezes a pessoa tem algum tipo de compulsão, aí ela... Porque as compulsões, né, a droga é uma compulsão, então existe um mecanismo no nosso sistema nervoso central que ele vai conduzir as compulsões, ou seja, a pessoa está sendo guiada por uma compulsão, por exemplo, a compulsão que não é considerada assim, uma coisa talvez ilegal perante a sociedade. Vamos colocar assim, a compulsão alimentar. A pessoa que ela tenta, às vezes, fazer algum tipo de controle, mas ela não consegue, ela está naquela compulsão. Então, é o mesmo processo, porque o alimento, principalmente o açúcar, né, ele traz para nós um prazer, né, a satisfação daquele prazer ali, é uma resposta imediata do organismo. Você tem o circuito da recompensa, ele é ativado naquele momento ali. Você tem uma resposta imediata. Você ingeriu lá um leite condensado, brigadeiro, né? Na hora o seu cérebro já responde. É o estímulo. Vem o estímulo e logo em seguida vem a resposta, né? Eu li um artigo esse tempo atrás sobre dependência e ele trazia o açúcar como a potencialidade dele de 3 a 4 vezes maior do que a cocaína em questão de se viciar. E é algo assim que no dia a dia a gente não vê como algo tão prejudicial, mas cientificamente ele é tão prejudicial como a droga ilícita. Isso. É muito prejudicial, né? A gente tem aí, ao mesmo tempo que é totalmente normal, né? Todo mundo tem dentro de casa açúcar, né, doce à vontade, mas é algo que realmente traz esse prejuízo. E aqui, essa questão do circuito da recompensa. Aproveitando também, falando sobre o circuito da recompensa, o que acontece? Todo ser humano ele tem esse circuito da recompensa, que é um mecanismo do nosso cérebro. Então, o fato de eu trabalhar, por exemplo, eu trabalho 30 dias para depois eu receber o meu salário. Vamos dizer que alguém trabalha aí por semana, por quinzena, mas a pessoa tem que trabalhar durante um tempo para depois ele receber o salário. Então, a recompensa, que seria também a motivação para o trabalho, muitas vezes, né, que é o pagamento, isso eu só vou receber a minha recompensa depois de um tempo, né? Então, ou seja, é um processo longo, muitas vezes um processo doloroso, porque a pessoa vai trabalhar, de alguma forma está gastando energia, ela está sendo uma pessoa que está tendo algum tipo de tensão para conseguir desenvolver aquele trabalho. Então, depois de uma semana, depois de 15 dias, ou só depois de um mês que eu vou receber a minha recompensa. A droga não, a droga, você usou ela, a sua recompensa é imediata. Então, que o cérebro ele fica tão dominado por isso. A ideia também dos jogos, né, de outras coisas que podem levar a compulsões, que prendem a pessoa naquele ciclo vicioso, por quê? Justamente por causa da recompensa. Porque a recompensa está associada com a memória também. Então, se eu recebo uma recompensa grande, o meu cérebro vai memorizar aquilo com mais intensidade. Então, de acordo com o nível de recompensa, eu memorizo aquela recompensa de uma forma mais significativa. Então, ela vai ter um volume maior no meu cérebro. Se eu sofro um acidente, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, quebrei alguma parte do meu corpo, tive um acidente grave, aquilo vai ficar marcado na minha memória, de forma muito significativa. Toda vez que eu passar naquele lugar que eu sofri um acidente, meu cérebro vai ativar na mesma hora. Algumas pessoas podem até sofrer, assim, de repente, hiperventilar, ter uma dor de cabeça, porque está passando no mesmo lugar que ela sofreu o acidente. Gera uma tensão. E, da mesma forma, também, uma memória positiva, uma memória, assim, de prazerosa, né? Então, a memória também prazerosa,
ela causa o mesmo efeito do cérebro, inclusive aí a questão da droga. Então, a droga, ela está muito associada com o prazer, e aí vai gerar uma memória significativa. E aí, muitos usuários, eles vivem no uso da droga tentando chegar ao prazer da primeira vez que ele usou, né? Então, aquela ideia de não, preciso chegar naquele prazer que eu tive naquela situação. E ele nunca mais ele consegue acessar, está na memória dele, mas ele parece que é como se fosse alguma coisa, um sonho, né? Ele não consegue alcançar aquilo. A primeira sensação, ela não volta mais, né? Isso. Um objetivo que é alcançado, mas nunca é alcançado. E é por isso que há o aumento, né, do uso de drogas, e há também a mudança da droga, né? Às vezes a pessoa costumava utilizar a maconha. Daí, por isso que a gente até costuma dizer assim, como se fossem os degraus, né? Maconha, cocaína, crack, e vai aumentando, ou às vezes vai invertendo. Não necessariamente a gente começa com a maconha, ela pode começar com uma outra droga, mas ela vai invertendo na tentativa de encontrar aquela sensação. Isso mesmo, né? Tem o pessoal na adolescência, às vezes, né? Tem o cheirinho da loló, ou mesmo a cerveja, né? Então, normalmente a pessoa começa pelo contato, ou com um cigarro mesmo comum, né? E depois disso ele vai progredindo, né? Vai subindo esses degraus aí e usando outros tipos de drogas mais fortes. Isso também acontece por causa do processo de tolerância, né? Como o nosso organismo ele vai criando uma resistência, ou seja, uma tolerância àquela substância, seja uma medicação ou seja a droga ilícita, então eu tenho que aumentar a dose. Então, se eu estou aumentando a dose, eu não estou sentindo resultado, eu vou e troco de droga para ver se eu consigo alcançar o meu objetivo, que é aquele prazer que eu quero alcançar. E, ao mesmo tempo, uma fuga da realidade, a fuga do sofrimento, né? Lembrando disso, que sempre o processo ele se dá por conta do sofrimento. A pessoa está sofrendo, ela tem uma tensão, ela quer resolver aquela tensão e ela encontra ela acha que a solução do problema é resolver aquela tensão com algum tipo de droga. Seja uma dor, né, como uma dor de cabeça, ou né, alguma coisa no corpo, seja uma questão, às vezes, por exemplo, a dor da perda de uma pessoa que eu amo, né? Então, perdi um ente querido, perdi uma namorada, perdi a esposa. Então, isso, tanto no término do relacionamento, ou pela perda mesmo do óbito, né? E esse processo de luto que traz um sofrimento psicológico me leva também ao consumo de drogas, né? Eu vou consumir drogas tentando aliviar esse tipo de sofrimento. Então, eu acho que trabalhando na questão da prevenção é essencial a gente conseguir perceber essa fuga da realidade, a fuga do sofrimento, da fugir do sofrimento, muitas vezes me leva a precipícios, né, ou buracos que são complicados, né? Pastor, nós temos falado bastante do público que já está num certo nível avançado de dependência química. Mas nós aqui conversando, eu estava pensando, tem um grupo de usuários que nesse momento está muito vulnerável e que está, assim, sofrendo um certo grau elevado de risco, que é os usuários sociais, por conta dessa questão de isolamento social, por conta que a droga entra como uma compensação, como uma fuga, uma realidade não resolvida, que não me agrada. Esse grupo de usuários sociais estão, nesse exato momento de pandemia, de isolamento, estão, vamos dizer assim, com um risco para uma dependência muito maior do uso da droga. Como que o senhor vê isso? Essa questão desse grupo de usuários sociais. Isso, então, a gente tem esse problema, né, que é o pessoal que acha que está usando socialmente, que não tem problema, seja lá o baseado, seja cerveja, né, a pessoa acha que sempre está controlando tudo. Mas a gente tem nos manuais de
diagnóstico, tanto na CID como no DSM, nós temos os níveis de dependência. Então, a pessoa ela acha que ela não é dependente químico, mas ele é um dependente, só que está num nível talvez um pouco mais leve, né? E a tendência é sempre a pessoa evoluir para um nível mais pesado da dependência. Então, você tem o uso, por exemplo, uso abusivo. O uso abusivo ele é periódico, né? Assim, a pessoa não usa todo dia. Mas quando ele usa, ele passa dos limites, às vezes fica nervoso, briga, sai com o carro desgovernado, então, ou seja, está gerando já um problema. Mas ela não é a pessoa que usa todo dia. Às vezes o cara trabalhou lá 15 dias sem beber nada. Mas é o dia que ele resolve beber, aí ele faz uma besteira, né? E a tendência, essa pessoa que ela bebe de vez em quando, ela vai começar a beber mais vezes e vai piorando a situação. Então, a orientação é que né, a pessoa possa rever, né, essa questão dos valores e encontrar outras formas que sejam mais saudáveis de conseguir obter o prazer ou a diminuição dessa tensão que a pessoa está vivendo. Então, com certeza, a pessoa vai identificar, por exemplo, quando a gente, igual a questão da nossa realidade de igreja, né? Se eu começar a cantar uma música, né, um louvor, eu estou tenso às vezes, estou ansioso, eu estou triste, eu começo a cantar um... Como é que é? A gente vai se sentir mais aliviado, né? Isso, exatamente. Então, aí, ou você faz uma oração, você lê a Bíblia, ou você vai para um lugar também, assim, tipo um retiro, né? Sai para algum lugar ali, alguns minutos, ou uma hora que seja. Quando você volta, você já deu aquela aliviada na tensão, você já limpou seu coração. Então, a tendência é você resolver o problema de uma forma saudável, sem necessidade de ter algum tipo de droga para poder resolver isso para a gente, né? E aí, pastor, a gente entra no que nós temos falado, especialmente nessa semana, que é sobre a prevenção. Quando nós sabemos identificar o que está acontecendo com a gente, ou seja, quando há um processo de informação, que é o que está acontecendo aqui, a gente está trazendo informação para algumas pessoas, de forma que essas pessoas multipliquem essa informação, né? E chegue até alguém que, de repente, está passando por algum problema, está muito ansioso, está com alguma comorbidade, está com algum problema familiar, e, de repente, essa pessoa vai dizer, ela não vai dizer para mim, ela não vai dizer para você, né? Não vai chegar numa igreja, mas ela vai dizer para alguém que é amigo, vai dizer, eu vou tomar ali uma cervejinha, que hoje eu estou merecendo, sabe? Esse discurso de concretização, eu mereço tomar uma cerveja hoje, eu mereço descansar, né, aqui tomar meu vinho, ficar aqui tranquilinho, e com esse discurso de merecimento, né, de recompensa, como o senhor falou anteriormente, ele pode sim evoluir, e por isso é importante nós estarmos falando sobre isso aqui, sobre temas como esse, de forma que a gente tenha conhecimento sobre o que está acontecendo e ter a possibilidade de orientar melhor uma pessoa, né? Então, eu acho muito importante a gente ter esse bate-papo de forma que a gente saiba realmente quais são esses processos que acontecem. Porque às vezes você vai dizer, a pessoa acha que é bobeira, acha que não é bem assim, e na realidade não é, né, pastor? A coisa é muito séria. Isso. Realmente é muito sério isso daí. E esse pensamento que você colocou, por exemplo, eu mereço, é um pensamento disfuncional, né? É uma crença de aceitação, a gente chama, né, de crença no sentido assim mesmo, uma crença pessoal, né, individual da pessoa. Não está relacionado com crença religiosa, não. É uma crença, aquilo que eu acredito sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre os outros. Então, é uma crença de aceitação da droga. Eu desenvolvo isso, então eu falo, eu mereço, como uma forma de diminuir a censura que o meu cérebro, às vezes, vai censurar aquilo, ele não vai querer liberar automaticamente. Então, quando eu crio uma crença de aceitação, eu estou fazendo com que o meu cérebro aceite, com mais tranquilidade, que eu posso beber uma cerveja, que eu posso, sei lá, usar algum tipo de droga. Então, eu mereço, eu preciso, ou é só um golinho, não tem nada a ver. São pensamentos disfuncionais que levam a pessoa a
a continuidade do uso, porque isso é uma desculpa que eu estou dando para o meu cérebro para ele poder deixar eu usar aquilo ali em paz, para não ficar me sentindo culpado por estar bebendo, por estar fazendo alguma coisa assim, usando algum tipo de droga. Então, essas desculpas, né, que são os pensamentos disfuncionais, estão baseados nas crenças de aceitação que o ser humano vai desenvolvendo para levar ele para mais próximo daquela droga que é a droga de preferência daquela pessoa, né? Então, às vezes também pode ser uma motivação relacionada assim, com o pensamento disfuncional, por exemplo, ninguém me entende, tudo é culpa minha. E aí a pessoa vai usar esse tipo de pensamento para facilitar, né, para ele poder ter o acesso à droga sem se sentir culpado. Então, isso já mostra um nível de dependência, ou seja, eu já estou criando estratégias, manipulando o meu cérebro para eu poder ter acesso à droga. Então, quando é o sinal vermelho? Quando alguém está assistindo a gente aqui, conhece alguém, está próximo a alguém, quando é que a gente vê ali que pode evoluir? Como é que a gente pode fazer quando nota que eu preciso fazer uma intervenção? Cara, eu sou bem radical com relação a isso, né? Então, para mim, assim, o uso tem que ser zero, né? A pessoa tem que evitar ao máximo, vai criar algum recurso para não precisar de usar nada. Mas, baseado assim na questão social, naquilo que a gente vê, às vezes, na situação brasileira, vamos colocar assim, eu acho que uma pessoa que ela tem o uso às vezes controlado, assim, esporádico, né? Ela toma uma cerveja dentro de casa, às vezes lá com a família, às vezes numa festa, tal, mas ele controla aquilo, ele não passa dos limites. Se essa pessoa, por exemplo, ela tem lá 5, 6, 7 anos que ela faz isso, e ela sempre está controlada, e ela começou a chegar todo dia em casa e já levar uma latinha de cerveja. Então, todo dia chega do trabalho, já leva uma latinha de cerveja para poder tomar uma cerveja em casa. E isso já começa a mostrar assim, que está aumentando, está intensificando mais. Então, tem que acender a luzinha vermelha. A pessoa que começa a dar essas desculpas. Eu mereço, eu trabalhei, estou muito cansado, só para relaxar. Então, são também desculpas de manipulação do cérebro. Ou seja, o meu cérebro está pedindo e eu estou aceitando essa manipulação e estou deixando a situação correr solta. Então, isso é uma luz vermelha. Então, tem que perceber assim, que está havendo um progresso assim, do adoecimento. Então, tem que tratar isso, senão vai virar uma situação grave. Em suma, é evitar o primeiro gole. Como nós estamos falando, uma outra alternativa, seja de lazer, seja de resolução de conflito, mas não focar na droga lícita ou ilícita para a resolução do problema. Porque, na verdade, futuramente irá acarretar um outro problema que pode chegar ao ponto de sair de controle. Em suma, é zero, né, professor? De qualquer forma, zero. E o pessoal, quando vem para o tratamento, a pessoa me pergunta, tá, eu tenho essa característica, eu falo, nós temos que cortar o negócio pela raiz, não adianta você querer achar que você vai controlar e vai tomar uma cerveja lá na festinha da família e vai ficar só naquilo. Você vai conseguir uma vez, duas, daqui a pouco você está no fundo do poço de novo. Então, eu sou a favor de parar com tudo. E nesse ponto, nesse caso, quando chega até a gente, e o usuário ainda insiste nessa questão, não, eu vou controlar, eu quero tirar tal droga, eu quero tirar certa porcentagem de uso e vou me deter a isso. Isso, na verdade, é simplesmente uma segunda fuga que o usuário está fazendo para não perder o prazer do uso daquela droga. Mas ele está automaticamente enganando a si mesmo, pois vai chegar um momento que ele vai tornar ao uso abusivo, ao uso compulsivo, ao ponto de incrustação novamente na mente da pessoa, que ela vai ter que retornar para aquele local e começar tudo do zero. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para a Ana Luz aí, boa noite. A Ana Luz mandou boa noite para a gente. E a Vanessa está Na Luz, o Zé, tem o Toninho já passou por aí, a Vanessa, da PIB. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, fiquem à vontade, que a gente está aqui para isso. A gente ainda tem alguns minutinhos.
Então, eu queria falar sobre a questão vamos dizer assim, a solução do problema, né? Que seria uma forma de solução, que é a ideia de tratamento. Normalmente, os tratamentos mais bem-sucedidos são tratamentos que envolvem várias abordagens. Então, pegando assim, se a gente pudesse imaginar como se estivéssemos construindo uma casa, seriam as colunas que são os pilares, né, para poder edificar uma casa. Então, nós temos assim a questão da atividade física, então a pessoa desenvolver uma atividade física, um hobby, né? Não é aquela coisa também compulsão por uma atividade física, né? Tem que ser o melhor naquilo dali, ou o maior, mas a ideia de hobby, né? Então, de desenvolver uma atividade física que seja prazerosa, que ao mesmo tempo vai também ajudar o meu corpo a gerar os neurotransmissores que geram também o prazer, a recompensa e tudo mais. Então, a atividade física é essencial, a pessoa desenvolver uma atividade física, um hábito, né, de atividade física. Então, a questão da psicoterapia, né, a pessoa fazer a psicoterapia, realmente engajar naquilo, né, vai lá no psicólogo, na psicóloga, faz o acompanhamento direitinho, as tarefas, né, os exercícios que tem que ser feitos, tudo direitinho. Então, a tendência também é essa pessoa ir conseguindo rever esses pensamentos disfuncionais, as crenças que ela tem de desvalor, de desamor, de incapacidade, e aí ela vai conseguindo perceber que aquelas alterações de humor que ela tinha, que ela não sabia lidar com aquilo, ela começa a desenvolver, então, uma relação saudável com suas emoções. Então, a psicoterapia. A questão, nos casos mais graves, a questão do medicamento, né? Então, vai no psiquiatra, vai no neuro, aí já prescreve a medicação que vai ajudar a diminuir também a abstinência para a pessoa conseguir também estar engajada no tratamento também. Então, a parte medicamentosa do tratamento. A parte da espiritualidade, né, essencial, eu penso que, assim, se eu fosse colocar as colunas assim, como ordem de prioridade, para mim, a maior prioridade é a espiritual. Então, eu preciso ter uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo na minha vida, para que a minha vida seja transformada. Né? Inclusive, lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Pela renovação da vossa mente, renovação no entendimento. Né? Ou seja, o Espírito Santo está gerando essa transformação, essa renovação da mente naquele que é fiel, naquele que é servo do Senhor, que se submete a essa transformação. Então, a parte espiritual, penso que é essencial. E depois a gente tem as outras colunas que estarão complementando, que é a parte de trabalho, né, a profissão, a pessoa desenvolver ali um trabalho, uma questão digna, né, um trabalho digno, uma profissão que ele possa estar desenvolvendo. A questão de família, né, mudança nos padrões familiares, porque a gente sabe que a família, a questão da codependência, ela acaba fazendo a manutenção da dependência química, da doença, e não ajuda a pessoa a sair daquele... Embora a família tenha interesse que a pessoa saia, mas a família mantém a pessoa no vício. Então, a questão das mudanças na questão familiar. E mudanças também quanto a lugares, pessoas e situações. Então, esses seriam alguns pilares para ajudar a pessoa no tratamento, ela conseguir ter bastante estratégia, montar assim, uma resistência boa para conseguir lidar com a dependência. Eu acho que essas seriam estratégias positivas, aí, essenciais para a pessoa conseguir superar o vício, embora, às vezes, o usuário crie uma ideia de assim, que é impossível sair do vício, é impossível vencer isso, mas se usar as estratégias corretamente, com certeza, esses pilares vão manter a pessoa a salvo da dependência química. E aí eu só lembro daquele versículo, né? Que fala, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, na hora da fuga, na hora da realidade muito difícil de engolir, se nós não tivermos um pilar, né? Não tivermos um Deus para confiar, fica muito difícil lidar com essa realidade. E Freud classifica essa realidade como uma realidade muito colorida, insuportável da gente levar, conseguir segurar. Então, quando a gente não tem um Deus que envia, né,
essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza que normalmente nós temos na alma quando nós não cremos em Jesus, é muito fácil de fazer uso de algum tipo de mecanismo para se aliviar por não conhecer Jesus, por não conhecer outras possibilidades de vida. Então, são nesses momentos que essas escolhas elas são muito importantes. São escolhas sadias, escolhas que vão ao encontro, realmente, do desejo da nossa alma, de ser entendido, de ser compreendido, de sermos amados, né? Eu acredito que isso faz toda a diferença. E quando você dizer para os meninos da unidade que a pessoa que ela conhece, o prazer que a droga traz, as sensações prazerosas que a droga traz, somente através de um relacionamento com Cristo, um relacionamento